A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você. Aqui quem vos fala é o seu irmão Cristo, irmão Evangelista Misael. Estamos mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo do canal Atos 2, amém? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, né? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, pois isso assim você estará nos ajudando a proclamar a palavra do Senhor até que Ele venha. Hoje vamos estar falando uma palavra muito importante para o teu coração. Vamos estar falando o que é o culto racional. O que é o culto racional? Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então, o que é o culto racional? O nosso culto racional é oferecer a Deus o quê? Um sacrifício vivo, né? Oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 3 pontos importantes que a gente temos que apresentarmos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Amém? O que é um culto racional? Culto racional não é um culto onde nós saímos das nossas casas e vamos durante a noite, ou durante o dia, ou durante de tarde, ou de manhã para a igreja, nos reunimos aí com o culto congregacional. O culto racional não é apenas você louvar o Senhor, não é apenas você fazer menção da palavra ou orar. O culto racional é você estar participando e entendendo aquilo que está sendo feito, tá bom? Então, aqui foi falado o culto racional, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 3 pontos interessantes que resumem o que é o nosso culto racional, amém? O que é o sacrifício vivo? Um sacrifício vivo é para apresentarmos, né, a vida em dedicação completa, isto é, totalmente entrega para Ele. E entrega para Ele para quem? Para Deus. Então, a gente temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, né? Ou seja, nós temos que nos entregar de corpo e alma para o Senhor, pois isso é o culto racional. Não adianta você estar servindo a Deus e estar com o pensamento lá fora. Antigamente tinha um louvor, você conhece o canto de girafa? Corpo na igreja e cabeça lá fora. Isso não faz questão só da parte figurativa. Traz em todo o aspecto, tá? O que é um sacrifício vivo? Deus, Ele quer que nós estejamos totalmente entregues para Ele, amém? Em Joel, capítulo de número 2, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, é uma passagem muito conhecida, glória a Deus. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo de número 13, diz assim, Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassível, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que Deus está falando para o povo? Para o povo rasgar o vosso coração e não somente as vossas vestes. Ou seja, Deus queria que o povo se humilhasse não por fora, mas por dentro. O arrependimento, a mudança, nossa vida, ela traz frutos de visão, ou seja, traz frutos de obra. Então, um arrependimento que não gera mudança não é um arrependimento, amém? Lágrimas não simbolizam um arrependimento, o que significa uma transformação, e um arrependimento são as nossas atitudes. Então, o povo de Deus chegava a Deus para se humilhar, para se arrepender dos seus maus caminhos, rasgando, né, as suas vestes, mas o seu coração não era rasgado, né? Ou seja,
O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você como um sacrifício vivo? Deus quer de nós, não apenas vivamos um sistema religioso, né? Que a gente temos a obrigação de orar, temos uma obrigação de consagrar, temos uma obrigação de ler a palavra. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós rasgamos nosso coração. O que é rasgar o nosso coração, Momisel? Rasgar o nosso coração é matar a minha vontade, é matar o meu desejo, é matar meus pensamentos e viver totalmente debaixo da direção de Deus. Então, o sacrifício vivo é isso, é nós estarmos entregues totalmente para Ele. Ele quem? Deus, amém? O culto racional, eu falei, é um sacrifício vivo, também é um sacrifício santo. Como assim, Momisel, é um sacrifício santo? É muito difícil alguém falar, nos dias de hoje, nós estamos vivendo, ser santo, né? Quando falamos a palavra santo, já vem no nosso entendimento uma questão de perfeito, uma questão de santidade. Então é impossível a gente ser perfeito nessa capacidade humana que a gente temos aqui, esse corpo corruptivo, né? Onde nós estamos aqui, né? Temos esse corpo, temos essa natureza corrompida, né? Então por que o apóstolo Paulo falou para nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício santo? O que é ser santo? Ser santo é ser separado, ou seja, é ser separado do mundo, é fazer a diferença no mundo de indiferença. É alguém separado do pecado e não necessariamente alguém perfeito. Perfeito ninguém é. Amém? Perfeito ninguém é. Só Jesus Cristo que ele é perfeito. Mas como que eu vou oferecer o meu corpo como sacrifício santo? É nós separarmos do mundo. Moisés, como que você for separado do mundo? Então quer dizer que eu tenho que criar inimizade com o mundo? Não é isso que a Bíblia fala. Ser separado do mundo é não praticar as coisas que o mundo oferece. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É igual a sua casa. Você lava a louça todo dia, você toma banho todo dia, você arruma seu quarto, arruma o sofá todo dia, né? Você arrumou hoje e amanhã vai ter que lavar a louça de novo, vai ter que arrumar o seu quarto de novo, vai ter que arrumar a sala de novo, vai ter que tomar banho de novo, né? Ou seja, isso é nos santificar, amém? Então, o que é ser santo é ser separado. Separado do que, vamos dizer? Separado do pecado, amém? Somos pecador. E por isso que a gente devemos viver separado do pecado, porque somos pecador. Se a gente viver com pecado, nós vamos estar ali sempre convictos, fazendo parte fora do pecado, amém? O que é o pecado? O pecado é transgressão da lei. Ou seja, o que é o pecado? É transgredir a lei. O que é o pecado? O pecado é você errar o alvo. Por isso, se nós não tiver o entendimento de nós não fugir do pecado, resistir o diabo, né? Se a gente não fugir das tentações que chegam ao nosso respeito, nós sempre vamos viver no pecado. Mas Cristo não chamou nós para viver no pecado. Cristo chamou nós para a sua maravilhosa luz, que é a graça de Deus. A graça de Deus foi revelada. Então, um sacrifício santo é alguém separado do pecado. É alguém que não vive querendo fazer as obras da carne. É alguém que tem o seu corpo como templo e morada do Espírito Santo. Transgredir a lei, né? Aleluia. Em 1 João, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 4, diz assim, qualquer que comete pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade, né? Então, como que você quer viver bem se você está querendo viver numa vida de ilusão, uma vida de prontidão, amém? Se a minha natureza ter uma recaída para o pecado, e eu não quero isso para minha alma, nem para o meu corpo, nem para o meu espírito, o que eu tenho que fazer é separar
dessas coisas. Amém? E como que eu consigo separar? Porque a luta é travada. Grande é a batalha espiritual. É nós fazermos a vontade de Deus. Amém? Então, o sacrifício santo. O que é o sacrifício santo? É nós nos santificarmos ao Senhor. É nós orarmos, é nós consagrarmos, é nós buscarmos ao Senhor. Depois de nós oferecermos o nosso corpo um sacrifício vivo, ter entendimento daquilo que a gente está fazendo, aí nós conseguimos fazer um sacrifício santo. Jejuar, orar. Jejuar não por obrigação, mas sim por uma necessidade, sim por comunhão, sim por amor, sim por uma intimidade, sim por uma fidelidade a Deus. Amém? Levítico capítulo 20, versículo de número 7 e o versículo de número 8, diz assim, a poderosa palavra do Senhor. Levítico capítulo 20, versículo 7 e o versículo de número 8. Ó, diz assim, versículo número 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, santificai-vos. Então, se a gente quer oferecer o nosso corpo como sacrifício santo, temos que nos santificarmos, né? O que o Senhor disse para Josué? Fala, meu povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Para o Senhor operar na minha vida, eu tenho que me santificar. Eu tenho que preparar. Eu tenho que me conduzir diante do altar do Senhor. Amém? Culto racional é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo, também é um sacrifício agradável a Deus, né? Mas o que seria, irmão Misael, um sacrifício agradável a Deus? Ou seja, o próprio Deus já nos responde isso no texto de Levítico, capítulo 19, versículo de número 5 e o versículo de número 8. Levítico, capítulo 19, versículo de número 5 até o versículo 8, E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade ofereceis. No dia que o sacrificantes, e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável não será aceita. 8. E qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Porque por isso tal alma será extirpada do seu povo. O que isso quer dizer, irmão Misael? Um sacrifício agradável, Então, o sacrifício agradável é fazer o que? A vontade de Deus. Você vimos aqui a liturgia, os regulamentos, como que nós devemos oferecer, como nós devemos participar, o que nós devemos fazer, o que sobrar com o sacrifício diretamente ao Senhor. Amém? Olhando para essa passagem, nós vimos uma coisa difícil. Mas quando a gente buscamos obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus em nossa vida, nós estamos oferecendo um sacrifício agradável. Como é bom a gente andar conforme os caminhos do Senhor. Como é bom a gente não questionar a Deus. Tem muito cristão que questiona o Senhor. Amém? Isso aqui é difícil, isso aqui não precisa disso aqui. Não precisa disso, não precisa. O que a gente precisamos é o quê? É fazer aquilo que a minha carne agrada. Estou certo? Não, estou errado. O que a gente precisamos é fazer a vontade de Deus. Ou seja, então o que seria um sacrifício agradável? Um sacrifício agradável é fazer aquilo que Deus está nos ordenando a fazer. Bom, Misael, então por que é um sacrifício agradável? Como que vai ser um sacrifício agradável
que eu estou seguindo a orientação, estou debaixo de uma ordem de um Deus supremo? Uma boa pergunta, né? Então isso quer dizer que sou escravo? Então quer dizer que estou debaixo de um jugo, né? Isso é uma boa pergunta. A resposta é: quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, morre a minha vontade, morre o meu eu. E quando Cristo está guiando a minha vida, Ele sabe o que é bom para mim e o que é mal, né? Ou seja, pois o sacrifício agradável é aquele que é feito de maneira que Ele determinou que seja. Ou seja, então, o sacrifício é agradável, é obedecer à voz de Deus. Deus não está colocando um jugo em você. Deus não está colocando uma obrigação em você. O que Deus está falando para mim, para você, através dessa palavra, é apresentando o quê? Que um sacrifício agradável é nós fazermos a vontade dele. Oh, glória a Deus, aleluia! E vamos continuar lendo aqui, aleluia, em Romanos capítulo 12, versículo de 1 e 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. E a vontade de Deus é perfeita. Então, quando nós oferecemos um sacrifício agradável a Deus, quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa e perfeita. Amém? Então, meu irmão, se Deus está falando para você, faça isso. Obedeça a Deus. Se Deus está falando para você abrir mão, abre mão. Amém? Não questione o trabalhar de Deus. Não ensina Deus a trabalhar. Amém? Mateus capítulo 6, versículo de número 10, a oração dominical. Vamos estar lendo em Mateus capítulo 6, versículo 10, já para nós estar encerrando esse vídeo. O que é um sacrifício? O que é um culto racional? Né? O culto racional é você oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Mateus capítulo 6, versículo de número 10. É uma passagem conhecida, mas eu vou ler para os irmãos entender o que eu estou falando aqui. Está basicamente tirado aqui da palavra de Deus. Não é que eu estou inventando, não. É que está aqui escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é perfeita. Glória a Deus. O Deus nos passa essa palavra, Jesus passa essa palavra para o nosso coração. Nós devemos amar o nosso inimigo, assim como Cristo nos amou. É essa a vontade de Deus. A gente devemos perdoar aquele que nos ofendeu, assim como Cristo nos perdoou. Essa é o sacrifício agradável a Deus. Então, meu irmão, o que é o sacrifício agradável? É andar na direção de Deus. Amém? É a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o sacrifício agradável a Deus é um sacrifício onde eu coloco na minha vida Cristo Jesus como motorista da minha vida. Ele toma as rédeas da minha vontade. Ele toma as rédeas da minha vida. Amém? Obedecer a Deus é sempre melhor. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Amém? Conclusão. Então, um culto racional significa apresentar a si mesmo para Deus bem disposto, né? Ou seja, o profeta Isaías falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele se dispôs, né? Porque ele se humilhou. Ai de mim, eu sou homem de lábios impuros e habito no povo do meio de impuros lábios. Então ele se reconheceu. Quando a gente reconhece as nossas fraquezas, reconhece que somos falhos e pobres, cegos e miseráveis, Deus ele está disposto a nos abençoar, a nos restituir. Amém? Então, o culto racional é nós apresentarmos a Deus, né? A nós se apresentarmos a Deus, a nós mesmos, né? E, ou seja, é estar disposto, é ser santificado e obediente para cultuá-lo. Ou seja, viver para
Ele e servi-lo. Isso é um culto racional. Não é apenas você colocar uma gravata, colocar um paletó, colocar uma maçã até nos pés, você preparar o melhor louvor, você preparar a melhor palavra, a melhor oratória que você tem. Se você não tiver com o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você não está apresentando um culto racional. Você está apresentando um culto irracional. Você está na presença de Deus, mas não sabe por que você está na presença fora do Senhor. Amém? Então fique com essa palavra. Em nome de Jesus, aleluia. Deus abençoe. Inscreva-se no nosso canal. A sua inscrição é muito importante. Amém? Fique com esse vídeo. Compartilhe, meus irmãos. É muito importante. Estamos aí chegando quase a 300 inscritos no nosso canal. Amém? Nos ajude. Amém? Você que assiste nosso vídeo, deixe seu like. Inscreva, nos ajude, em nome de Jesus. Vamos juntos crescer nessa família Atos 2. Amém? Quarta-feira temos aqui a nossa pré-aula da lição de número 2. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.